Já imaginou uma ilha que troca de país 2 vezes por dia? Parece coisa de filme, mas existe um lugar assim no mundo real, perdido no meio do Mar Báltico. É a ilha de M.R. Ket, um pedacinho de terra tão pequeno que mal aparece no mapa, mas que guarda uma das histórias de fronteira mais bizarras e fascinantes que você já ouviu. Fique comigo até o final para descobrir como um erro de construção, um farol e a diplomacia internacional criaram a fronteira terrestre mais estranha do planeta. M.R. Ket é uma rocha inabitada, com apenas 3 hectares, o equivalente a uns 3 campos de futebol. Ela fica exatamente entre a Suécia e a Finlândia, no Golfo de Bótnia. Desde 1809, um tratado definiu que a fronteira entre os dois países passaria bem no meio da ilha. Por mais de um século isso não foi problema. Porque, convenhamos, quem se importaria com um rochedo batido pelo vento, onde só focas e pássaros marinhos gostam de passar o tempo? Mas tudo mudou em 1885. Naquela época, a navegação no Mar Báltico era perigosa, cheia de recifes e com um nevoeiro traiçoeiro. Era urgente construir um farol para guiar os navios. A Finlândia, que na época fazia parte do Império Russo, ficou encarregada da construção. Os engenheiros foram até M.R. Ket, escolheram o que parecia ser o ponto mais alto e estável da ilha e ergueram uma torre imponente. O farol foi um sucesso, salvando inúmeras vidas e embarcações. Só tinha um pequeno minúsculo detalhe que ninguém percebeu na hora: eles construíram o farol no lado errado da ilha. Exatamente. O farol finlandês foi construído em território sueco. Durante quase 100 anos, ninguém ligou para isso. A Suécia não reclamou, a Finlândia não se preocupou, e os faroleiros viviam lá, isolados, sem se dar conta de que estavam, tecnicamente, vivendo em outro país. Era um segredo aberto, uma peculiaridade geográfica que só importava para alguns cartógrafos mais detalhistas. A vida sagaia, com os faroleiros acendendo a luz todas as noites, sem passaporte e sem burocracia. Mas nos anos 70, a tecnologia de mapeamento por satélite evoluiu drasticamente. Com o GPS e medições super precisas, o pequeno erro ficou evidente demais para ser ignorado. Os mapas oficiais agora mostravam, sem margem para dúvida, que o farol finlandês estava em solo sueco. E aí, a diplomacia teve que entrar em ação. O que fazer? Demolir um farol histórico e funcional? A Finlândia se recusara a abrir mão de um prédio que construiu e operou por um século? A Suécia simplesmente tomar o farol para si? Nenhuma dessas opções parecia justa ou razoável. A solução encontrada em 1985 foi simplesmente genial, e é aqui que a história fica ainda mais maluca. Em vez de mover o farol, eles decidiram mover a fronteira. Mas como fazer isso sem que um país perdesse território para o outro? A resposta foi redesenhar a fronteira de uma forma que ninguém nunca tinha visto antes. Em vez de uma linha reta simples que cortava a ilha ao meio, diplomatas suecos e finlandeses sentaram-se com um mapa e desenharam uma nova fronteira em forma de... A linha agora faz uma curva para dentro do território sueco, contorna o farol e o anexa, a Finlândia. Para compensar a Suécia por essa perda de território, a linha depois faz outra curva, entregando uma porção de terra de tamanho idêntico do lado finlandês para a Suécia. O resultado? Cada país continuou com exatamente 50% da ilha, mas a fronteira agora parece um quebra-cabeça. É a fronteira terrestre mais curta e mais estranha do mundo. Ela tem apenas cerca de 490 metros de comprimento, mas faz tantas voltas que você poderia cruzar de um país para o outro várias vezes, em uma caminhada de poucos minutos, e por causa desse formato em S, a ilha tem 2 costas finlandesas e 2 costas suecas. Dependendo de onde você atraca seu barco, você pode estar em um país ou no outro. Mas espere, eu prometi que a ilha mudava de país 2 vezes por dia, certo? Bom, essa parte é uma licença poética, baseada em um fato curioso. A ilha de M.R. Ket é tão baixa e plana que a maré e as tempestades frequentemente a inundam. Quando a maré sobe, a água cobre partes da fronteira, fazendo com que o território visível de cada país mude de tamanho e forma constantemente. A linha em S desenhada no papel desaparece sob as ondas, e a ilha se transforma. É como se a natureza redesenhasse a fronteira a cada ciclo de maré. Um lembrete de como as criações humanas são frágeis diante da força do oceano. Hoje, o farol de M.R. Ket é automatizado desde 1979. Ninguém mais vive na ilha permanentemente. No entanto, ela se tornou um destino cult para entusiastas de geografia, radioamadores e turistas aventureiros. Associações de faróis da Finlândia e da Suécia trabalham juntas para manter o prédio histórico. Eles organizam expedições voluntárias para fazer reparos, pintar as paredes e garantir que o legado do farol não se perca. Visitar M.R. Ket
Não é fácil. Você precisa de um barco, tempo bom e permissão. Mas quem chega lá, encontra uma paisagem única. Você pode literalmente ficar com um pé na Suécia e outro na Finlândia, ao lado de um farol, que causou uma dor de cabeça diplomática por décadas. É um lugar que simboliza a cooperação e a engenhosidade. Em vez de brigar por um pedaço de rocha, dois países encontraram uma solução pacífica, criativa e, convenhamos, bastante divertida. A história de Henriquet nos mostra que as fronteiras, que muitas vezes parecem tão rígidas e imutáveis, podem ser surpreendentemente flexíveis. Elas são, no fim das contas, uma invenção humana, um acordo. E às vezes, um pequeno erro de construção pode levar a uma das soluções mais inteligentes e simbólicas da história da cartografia. Então, da próxima vez que você olhar para um mapa e vir aquelas linhas retas separando os países, lembre-se da pequena ilha de Henriquet e sua fronteira em zigue-zague. É a prova de que o mundo é cheio de lugares estranhos, maravilhosos e com histórias incríveis esperando para serem contadas. E aí, gostou de conhecer a ilha, que não se decidia a que país pertencer? Se você curtiu essa viagem geográfica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as próximas curiosidades incríveis que vamos explorar juntos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!